O que você sente em si mesmo como consciência, a presença, emana da fonte de toda a vida que podemos chamar de Deus. Então você é uma emanação de Deus. Volte para a fonte e tenha uma conexão consciente com a fonte. Então a consciência que permeia essa universidade, esse universo, torna-se vocalizada através dessa forma particular. Essa consciência que você pode conhecer em si mesmo, conscientemente como uma presença, e você é aquela presença. Você não tem consciência, você é consciência. E até dizer estou consciente não está totalmente correto. Estou consciente está mais correto. Então você está consciente. Agora, onde está? Se não está no cérebro, que é apenas um transformador de consciência, um receptor de consciência, um canal de consciência, de onde vem essa consciência? De onde ela emana? E isso, a consciência, não existe nessa dimensão. É importante, muito importante, perceber isso. Essa dimensão é a dimensão física. As dimensões físicas, onde está seu corpo físico e os objetos físicos dos sentidos. Mas abaixo do físico, começa aquilo que não faz parte da dimensão física. E já começa com seus pensamentos. Mesmo seus pensamentos não fazem mais parte dessa dimensão física. Eles vivem em outra. Eles existem em outra dimensão. Isso significa que você está indo abaixo da superfície desse mundo, da superfície das coisas físicas. Você e seu corpo físico estão cientes de seus pensamentos que ainda não fazem parte da dimensão física. Eles já existem em uma dimensão mais profunda. Como sabemos disso? Porque você não consegue encontrar um pensamento no reino físico. Se alguém pudesse abrir seu cérebro procurando por seus pensamentos, não seria capaz de encontrar um único pensamento, porque ninguém sabe o que é um pensamento e onde mora o pensamento. Onde ele mora? Em você. Cada átomo representa um pensamento. Algumas moléculas representam a memória do que aconteceu com você naquele dia quando você tinha 10 anos e milhões de outras memórias. E onde elas moram? Eu sei, além do inglês, eu conheço 2 outras línguas. Onde eles estão ficando, eles já estão ficando um pouco enferrujados. Mas em algum lugar, essas 2 línguas que eu sei vivem em algum lugar. Mas onde eles moram no momento? Eu não estou consciente deles. Se alguém dissesse algo em alemão ou espanhol, de repente, algo viria. Como se eu pudesse dizer, mas onde é que essa coisa toda vive? Isso é pensamento? Então vem emocionalmente novamente. A emoção. Você não consegue encontrar a emoção. Tem, certo. Isso se correlaciona com certos processos físicos, assim como se existisse. Você pode imaginar algo e então o corpo reage a isso. Imagine que você está bebendo suco de limão agora. Imediatamente sua saliva começará a se acumular em sua boca, porque seu corpo pensa que é real. E se você ficar com raiva, seu estômago forrado por dentro ficará vermelho. E muitas outras coisas acontecerão em seu corpo à medida que você fica com raiva. Mas a raiva em si não existe no reino físico. Ela afeta o físico, mas ela em si mesma não existe. Então você vai mais fundo no invisível, porque você, em outras palavras, a consciência, não é dessa dimensão. A consciência representa outra dimensão, a dimensão transcendente. Então, essa consciência que você
emana de outra dimensão e então vem para essa e um despertar acontece. Minha sugestão para você é considerar a possibilidade. Essa é minha realização intuitiva. Não quero te convencer de que está correto, mas é minha percepção intuitiva que a consciência emana da fonte de toda a vida, que obviamente não existe aqui. É o que não existe. Consciência é a imaginação de Deus. Da mesma maneira que a luz é a emanação do sol. A consciência é a emanação de Deus nesta dimensão. E parece que, gradualmente, a luz da consciência flui. Aumenta nessa dimensão gradualmente. Você pode ver em si mesmo como, gradualmente, você cresce em consciência. Você parece crescer em consciência. E você é apenas um microcosmo do macrocosmo. O que quer que aconteça em você pode lhe dizer muito sobre o universo. Se você pudesse entender a si mesmo, você poderia entender o universo. Então a consciência entra nessa dimensão cada vez mais. A própria consciência é atemporal, então ela entra nessa dimensão onde há o tempo, e aí você experimenta como uma intensificação da consciência. Você se torna mais consciente. Um humano pode se tornar mais consciente. Todo o planeta, gradualmente, está se tornando mais consciente. Se você voltar milhões e milhões de anos, a vida no planeta era menos consciente do que é agora. Mesmo a vida animal e o tamanho das plantas eram menos desenvolvidos, menos diferenciados, menos complexos. Gradualmente, o mundo está sendo criado. A criação do mundo ainda está acontecendo. Todo o processo, não temos ideia de por que isso está acontecendo e qual é o propósito disso. Você não pode entendê-lo conceitualmente, pois é um processo tão vasto. Mas tudo o que você precisa saber é o que você sente em si mesmo como consciência. A presença emana da fonte de toda a vida que podemos chamar de Deus. Então você é uma emanação de Deus. E é por isso que às vezes essa realização é chamada de Deus-realização. Deus em você. Deus como você. Então surge a pergunta: isso significa que você é Deus? Bem, sim e não. Eu não iria tão longe porque o raio de sol é uma parte intrínseca do sol, sem dúvida. Mas se o raio de sol pudesse falar e dissesse, eu sou o sol, bem, num sentido sim, em outro sentido não. O sol é infinitamente poderoso e um raio de sol não pode se comparar totalmente a ele, mas sim, ele é um com o sol. Então há um pequeno paradoxo aqui. A essência de quem você é está eternamente conectada com a essência de toda a vida. Você é uma emanação daquele que aparece como muitos. É maravilhoso perceber que quem você realmente é, seu lar, está lá. E você é isso. A sensação de ser um fragmento desconectado nesse universo, em um ambiente hostil, é uma ilusão. A ilusão do ego é que você é um fragmento desconectado em um universo hostil. É assim que os egos se percebem. E essa ilusão se dissolve quando você se torna mais enraizado nessa presença que você é. Isso traz a paz, uma sensação muito poderosa de paz que está sempre presente no fundo de sua vida. Porque você tem essa sensação de conexão com o transcendente, com Deus. Isso significa que você já está em casa. Sempre penso que o famoso som próprio e a palavra em inglês home
são relacionados. E não é por acaso que eles são tão parecidos. Eu estou em casa. Então é através da autotranscendência que você percebe esse único do qual você é uma expressão. E para muitas pessoas a autotranscendência não vem até que o sonho de um eu separado se torne insuportavelmente difícil e doloroso. Para muitas pessoas, a transcendência do eu não acontece até que a vida lhes traga experiências difíceis e desagradáveis. É quando o eu se torna muito insatisfatório, limitante e doloroso que algo se abre. O eu se entrega e é transcrito. E você percebe a essência de quem você é além da pessoa, além do ser. No entanto, você não precisa esperar por isso. E muitos de vocês já passaram pela dolorosa experiência do sofrimento, que é inseparável de se considerar uma entidade separada sofrendo. O sofrimento é aquilo que te leva ao despertar. É um milagre. Em última análise, o sofrimento é transcendido. Mas isso não acontece até que o eu seja transcendido, o próprio ego limitado. Até que isso aconteça, o sofrimento é a coisa mais importante e indispensável em sua vida. O sofrimento é o caminho. Ele potencialmente leva à autotranscendência. Quando o eu se torna insuportável, quando a dor se torna avassaladora. Essa é a importância do sofrimento nos ensinamentos antigos. Portanto, quando o sofrimento acontecer em sua vida, dê as boas-vindas a ele. O sofrimento ocorre quando há perdas em qualquer nível. Perdas de posses, perda de status, perda de habilidades físicas, perda de entes queridos e assim por diante. Existem muitas outras formas de sofrimento que são criadas apenas pela mente humana, como várias formas de ansiedade e medo que são geradas quase exclusivamente pela mente. O Buda disse: eu ensino o sofrimento, mas também o fim do sofrimento. Essa é a mensagem central, tanto no ensinamento do Buda, quanto na imagem simbólica de Jesus na cruz. A crucificação de Jesus é a imagem arquetípica do sofrimento. Jesus representa a essência humana, simbolizando todos os seres humanos. A crucificação é a representação do sofrimento supremo. A morte na cruz e a ressurreição, que simboliza a autotranscendência. Essa bela mensagem está contida na imagem de uma forma que permite que as pessoas a compreendam intuitivamente, mesmo que não tenham a capacidade de entendê-la conceitualmente. Mesmo uma pessoa simples pode receber intuitivamente essa mensagem. Bom, a primeira coisa que eu acho que qualquer um provavelmente diria é mais agradável ter pensamentos bons. É melhor, certamente. O corpo gosta mais também, porque os pensamentos negativos influenciam o corpo de alguma forma, obstruindo o fluxo de energia. Você pode testar por você mesmo. Quando você se sente estressado ou com pensamentos negativos, repetitivos, então o seu corpo não gosta e ele reage. Mesmo a medicina tradicional está descobrindo que existe uma ligação. Bem, alguns ainda dizem que não, mas existe uma ligação entre seu estado de mente ou consciência predominante e o funcionamento físico. Agora você também pode descobrir que os pensamentos negativos proliferam e se multiplicam muito mais facilmente do que os pensamentos positivos.
Um pensamento negativo quer proliferar e quer produzir mais pensamentos negativos. Então você pode encontrar um pensamento positivo, por exemplo, que fica muito feliz em ficar sozinho. Não há atração para a proliferação de mais de si mesmo. Um pensamento positivo tem muito menos probabilidade de se tornar obsessivo, alguns dos quais você não consegue se livrar, do que um pensamento negativo. Então, quando você está preso na mente, é muito raro, se é que acontece, que você fique preso em bons pensamentos obsessivos. Você geralmente fica preso em pensamentos negativos obsessivos. Porque é isso que os pensamentos negativos adoram fazer. Eles adoram dominar você. Eles querem, por algum motivo, eles são como certos insetos que de repente se reproduzem e se tornam de um, eles dão à luz a 50 novos seres, que dão à luz a outros 50 e outros 50, e de repente você tem milhões e bilhões deles. Então a diferença fundamental, então, é que um pensamento negativo é, na verdade, algo que se prolifera, enquanto um pensamento positivo é algo que te faz sentir bem. É mais fácil experimentar aquilo que canaliza o pensamento, porque muitas vezes, depois de um pensamento negativo, você apenas experimenta a realidade do que o pensamento acabou de apontar. A vida é bela, aqui a pessoa cita como um exemplo de pensamento positivo. A vida é bela. O que há de errado com esse pensamento? Porque depois desse pensamento, você certamente terá uma certa experiência de vida sendo bela. Então o pensamento não era mais do que um ponteiro, uma placa de sinalização. E isso é perfeitamente aceitável. Você usa o pensamento como um ponteiro, não absorve toda a sua atenção como um pensamento. Você fica muito feliz em ser apenas um ponteiro. A vida é linda e talvez nos próximos minutos você aprecie tudo o que está ao seu redor. E isso se torna uma verdadeira experiência. Então, como um ponteiro pode funcionar lindamente. E o negativo é apenas um após o outro. Ele torna-se algo obsessivo. Então, mesmo que você mude todo o seu pensamento, de negativo para positivo, o mais importante é perceber o que está além de todo o pensamento. O pensamento positivo em si ainda não é libertador. Isso não vai te libertar. Pode ser bom, mas não te liberta. Apenas quando você encontrar o lugar, além de todo o pensamento, você vai se libertar. Agora, isso te liberta de pensamentos negativos? Sim. Depois de algum tempo, os pensamentos negativos precisam da sua identificação, ou seja, da sua inconsciência, para proliferar continuamente em sua vida. E só se você se identificou com eles, você dá a eles toda a sua atenção e prática. Não só isso, você se torna eles. Eles saem da sua boca quando você fala, eles estão em seus pensamentos, eles te dominam, eles te possuem e você se torna eles. E é assim que eles continuam a crescer e tomar conta de toda a sua vida. E pode acontecer
Alguns pensamentos ou padrões de pensamentos têm a mesma função na mente humana, em muitos casos, como um vírus tem no corpo. Um vírus pode proliferar e tomar conta do corpo. Então existem muitos vírus mentais que as pessoas são dominadas e não conseguem se livrar. Às vezes você tem esse vírus durante toda a sua vida. Pensamentos negativos, persistentes e profundamente arraigados, que ocupam toda a sua mente, ou uma seção específica dela. E às vezes o vírus que pode dominar coletivamente toda uma entidade coletiva de seres humanos, seja uma nação, uma tribo, uma religião ou uma seção dentro de uma religião. Pode ser um movimento político que de repente tem todas as respostas e quem sabe quem são os inimigos dignos. Acontece quando o nacional socialismo na Alemanha era uma infecção de um vírus mental coletivo. O comunismo soviético, que começou, é claro, com boas intenções, mas é claro que não houve absolutamente nenhuma mudança na consciência. De boas intenções não são suficientes, a menos que haja uma mudança de consciência. Boas intenções o levarão a mais sofrimento. Se não houver mudança na consciência, então o comunismo soviético tornou-se uma coisa terrível e assumiu novamente um vírus mental coletivo. A China, sob Mao Tse-tung, um vírus mental coletivo. Milhões e milhões morreram na China, no comunismo. Obviamente, na Alemanha nazista, milhões e milhões morreram. As crianças denunciariam seus pais. Se uma criança estava infeliz com seus pais, alguém na escola dizia: meus pais estão dizendo isso e aquilo, e no dia seguinte eles eram levados para um campo de trabalhos forçados e nunca mais eram vistos. Loucura total, então, coletiva. As flores foram declaradas ilegais. Eles tiveram que arrancar todas as flores. Infecção burguesa, não queremos flores. E muitas incontáveis coisas já aconteceram e foram controladas por um padrão mental. Uma nação inteira sendo controlada por um padrão mental, obcecado por certas formas mentais. E muitas passagens, durou algumas décadas, e a União Soviética, o comunismo, durou bastante. Nacional-socialismo, a ascensão de 1000 anos, durou, 15 anos ou algo assim. Então, segue seu curso. Então, com uma infecção por vírus, depois de algum tempo, o vírus desaparece e uma aparência de sanidade retorna. Certamente, sanidade em comparação com o que havia antes. Ainda existe a insanidade normal, que faz parte de um estado normal de consciência, mas não a inconsciência extrema, que pode assumir quando uma forma de pensamento se torna um vírus. E claro, isso acontece com os indivíduos. Eles então interpretam o mundo através de seu vírus mental. Você pode ter certas ideias. Se você ficar muito na internet, você pode ver coisas que acontecem de repente. A infecção do vírus pode acontecer procurando certas coisas na internet. E você certamente acredita totalmente no que isso te diz. Pode ser uma fantasia total, mas parece tão convincente. Se torna uma forma de pensamento em sua mente e a partir daí cresce. E depois disso,
você só tem contato com aquelas pessoas que também estão infectadas por aquela forma de pensamento. E você pensa que se tornou então a sua realidade. Esse é o caso de muitas teorias da conspiração. Eu não estou dizendo que uma entre 10, 20 ou 50 teorias da conspiração pode não estar correta. Pode estar. Mas muitas delas são construções fictícias, mas culturais. O mundo é muito insano, então provavelmente é mais insano do que você imagina. E isso inclui particularmente políticos e jogos de poder político. E assim por diante. Então eu não estou negando isso absolutamente. Não há conspiração. Há coisas muito loucas acontecendo que nós não sabemos e ainda assim eu não iria por esse caminho. Mesmo que seja verdade, não se deixe levar por isso. Seu trabalho é estar presente. Seu trabalho é incorporar um estado diferente de consciência. Você não pode lutar contra a inconsciência em seu próprio nível. Você tem que se elevar acima da inconsciência. Então, bons pensamentos, sim, bons pensamentos são algo preferível aos maus pensamentos. Mas então, também vá além dos pensamentos bons. Então, os pensamentos negativos vão diminuir em sua vida, mesmo se você estiver presente por muito tempo. À medida que mais presença surgir, bons pensamentos podem surgir naturalmente. E muito da sua consciência não depende mais dos pensamentos que você tem. Há mais presença e você aprecia a vida através da presença, em vez de tentar se convencer de que deve apreciar a vida. Você aprecia a vida diretamente. Gratidão é uma coisa importante. A gratitude é, obviamente, maravilhosa, muito transformadora. A gratidão implica uma profunda apreciação do que você está percebendo ao seu redor. Quer você tenha ou não o pensamento em sua mente que acompanha isso, que diz obrigado, isso é secundário. E depois de algum tempo, você não precisa mais agradecer. Mas quando você pratica gratidão pela primeira vez, agradece por ser útil. Quando você diz algo bonito, agradece por coisas que de outra forma você nem reconheceria. Obrigado por isso, como a luz que se reflete nesta mesa. Obrigado por esse relógio brilhante. Eu sei que não é ouro verdadeiro, mas ele brilha muito lindamente. Obrigado por esse copo de água, essa substância incrível. Tem pequenas bolhas nela. Eu posso olhar para ela, beber, ela está viva. É uma coisa incrível. E você pode apreciar. É cheio de luz, uma substância leve, vivificante. Se você diz obrigado ou não, depende de você. Agradecer não é o principal ato. O ato é de lhe dar atenção, ou seja, novamente, é perceber através da presença. Então tudo é algo a ser valorizado. O que está ao seu redor. Então, isso é maravilhoso. Uma prática espiritual maravilhosa. E claro, por um tempo é uma prática espiritual. Então se torna uma segunda natureza. Que é assim que você vive. Então existe uma associação com certos pensamentos, expressando gratidão, mas não é o principal. Os pensamentos são mais como indicadores para o que está além do pensamento.
Mas na vida de muitas pessoas, no início da prática espiritual e da realização, é que elas repentinamente percebem o quanto ficaram presas em pensamentos negativos nos últimos anos. E de repente elas acordam para os seus próprios processos de pensamento, enquanto eles ainda estão presos em seus próprios processos de pensamento. Esse é o começo do despertar espiritual. Se você perceber que tipo de processo de pensamento tem predominado em sua vida, nos últimos anos e todos os dias, através dos quais você interpreta outras pessoas, o mundo, você mesmo, sua vida e assim por diante, isso é um salto incrível, porque implica que certamente a consciência ou a presença emergiram. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.